UFC 311, 18 de janeiro, card da Califórnia, e vamos ter ele, Renato Manny Moicano versus Beneil Dariush. E nesse vídeo eu vou te contar por que eu acredito que essa luta tem o potencial de levar o investidor de Bitcoin para ser um dos cabeças da categoria dos leves. Roda a vinheta. Sim, senhoras e senhores, parece que finalmente chegou o momento dele. O cara do Bitcoin, o cara do Octagon, o cara do YouTube, Renato Manny Moicano. Depois de emplacar 4 vitórias seguidas e um verdadeiro atropelo contra a promessa do UFC Benoit Saint-Denis, Renato Manny Moicano começou a ser visto com outros olhos pela organização. E eu sei que muita gente não gostou do casamento dele com o Dariush, porque o Dariush é o nome do ranking. Mas eu acredito que se ele confirmar esse favoritismo, ele tem tudo para virar top 7 e entrar de fato na roda de conversa entre os cabeças da divisão. E eu acredito também que não havia outra luta a ser feita. Essa, sem dúvida nenhuma, deveria ser a luta a ser feita. Por quê? Porque o topo da categoria dos pesos leves está muito congestionado. No UFC 311 mesmo vai ter a disputa de cinturão do Islam Makhachev contra o Tsarukyan. Aí o top 2 da categoria é o Charles do Bronx. Número 3 é o Justin Gaethje, que segundo os bastidores vai ser anunciada a luta dele contra o Dan Hooker. Aí o top 4 a gente tem Dustin Poirier, que não vai querer pegar um top 10 agora. E o 5, número 5 do ranking, é o Max Holloway, que acabou de vir do nocaute e ele deve esperar um pouco para fazer sua próxima luta. E a gente sabe que o 6, o Dan Hooker, não com certeza vai querer pegar o Justin Gaethje ao invés de enfrentar o Manny Moicano. Então não dá nem para dizer que ele está fugindo, coisa do tipo. E como o 7, aí sim, eu acredito que quando o Manny Moicano ganhar, vai ficar à frente. A gente tem Michael Chandler, né? Michael Chandler que quase não luta, estava naquela novela com o McGregor, foi dominado por Charles do Bronx e não vai lutar tão cedo, né? E aí a gente tem no top 8 quem? O Matheus Gamrot. O Matheus Gamrot que perdeu do Beneil Dariush numa luta chatíssima, uma luta muito chata de assistir, mas o Dariush foi superior. E eu acredito que o Beneil Dariush ele é bem mais expressivo, apesar de não ser tão popular, quanto o Matheus Gamrot, né? Por quê? Porque o Beneil Dariush ele é um cara experimentado, é um cara respeitado, já quase disputou o cinturão contra o próprio Islam Makhachev, parou realmente no Charles do Bronx, e isso não é demérito para ninguém, e parou na última luta contra o Tsarukyan, né? Eu acreditei que a última luta pro Dariush ele ia dar mais trabalho pro Tsarukyan. Acreditava sim no favoritismo do Tsarukyan, mas não acreditava que aconteceria da maneira que aconteceu. Mas o Dariush é um adversário duríssimo, tá longe de ser serviço dado. Ele tem um ótimo jogo de chão, ele não se acanhou em lutar no chão com o Charles, ele mostrou sim um pouco de desenvoltura no chão. Treina com o Rafael Cordeiro, que é um cara credenciado demais, casca grossa. Então não vai ser serviço dado pro Manny Moicano. Mas eu acredito sim que o Manny Moicano ele tem um jogo de jiu-jitsu muito mais afiado, muito mais agressivo. E acredito que ele vem num momento melhor. E acredito que ele de fato tem tudo para sair com uma vitória contra o Dariush. Além do mais, parece que o Dariush ele não tem mais a mesma absorção de golpes. A gente viu que a absorção de golpes dele está um pouco comprometida. E eu acredito que é um ponto que o Manny Moicano vai sim de fato explorar nessa luta. E tem tudo para sair assim com a vitória e se tornar top 7 dessa divisão. Por quê? Porque o Chandler não ganha, o Gamrot também vem de derrota e já perdeu do Dariush. E assim, quando ele for top 7, para mim, por que o custo dessa luta, o custo-benefício tá ótimo para o Manny Moicano? Porque depois dessa luta, ele vai poder, depois de uma luta talvez, dependendo do casamento, fazer uma disputa de cinturão. E por que não é um exagero dizer isso? Por que não é um exagero dizer que depois de uma ou mais luta, o investidor de Bitcoin vai estar credenciado a um title shot? Porque o UFC não é uma liga esportiva, a gente está cada vez mais vendo isso de uma maneira concreta. O UFC ele é uma máquina de propaganda e nisso o atleta da América Top Team ele tem um potencial que ele explora demais.
ele é youtuber. Toda vez que ele pega o microfone, ele dá show no microfone, ele de fato toma a publicidade, toma as plataformas e tem um ponto a mais. Tem um ponto a mais que é muito bem visto pelos olhos da organização também, que com ele não tem tempo ruim. Com o Moicano não tem tempo ruim. Eu acreditei que ele ia demorar mais para lutar por causa daquela lesão na clavícula, mas aí ele já vai lutar agora em janeiro, já está dizendo que ele pode lutar em Brasília. Então, lesão para ele é só de fato se for uma lesão muito grave. E devido a esses fatores, eu acredito que de fato o Renato Mani Moicano virou a chave, agora está sendo enxergado com outros olhos pela organização, né, pelo UFC, e ele confirmando esse favoritismo. É tudo que o UFC precisa, né? E a gente sabe que esse é um esporte que muda muito rápido, e ele é um esporte de oportunidade. Então, somando tudo isso, talvez ele tenha uma disputa de cinturão. Gostou desse vídeo? Não deixa de dar um like aqui, isso fortalece muito, colabora muito com o nosso canal. E também não deixa de conferir o nosso próximo vídeo aqui no card que vai estar disponível, que é por que eu acredito que o Topuria ele é favorito contra o Islam Makhachev, e o Islam Makhachev precisa confirmar o favoritismo dele contra o Tsarukyan. Tchau, tchau.